A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 3 de abril, e nós estamos no templo para ministrar mais uma vez a palavra de Deus. Oremos pedindo a ajuda de Deus para este momento tão importante. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, buscamos agora a ajuda do Senhor, a validade da Tua promessa para que este momento seja sobrenatural. A Tua palavra, Senhor, depende do Espírito Santo do Senhor, porque somente a letra não é o suficiente. O Teu Espírito é quem dá vida, o Teu Espírito é quem nos faz entender as verdades absolutas da Tua palavra. Fala conosco neste momento, é o que nós suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O livro de Oséias, capítulo 7, versículo número 12, diz assim, quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves dos céus, os farei descer, castigá-los-ei, conforme ao que eles têm ouvido na sua congregação. Este versículo não será a base total de nossa ministração, mesmo porque algum estudioso poderia chegar à conclusão de que na linguagem hebraica, por exemplo, não está escrito desta forma, ou em outras versões a escrita seria diferente. No entanto, esse princípio está em toda a Bíblia Sagrada, de que Deus costuma agir de acordo com aquilo que Ele tem anunciado ao seu povo, nas reuniões, na congregação. De fato, vamos falar sobre a importância de congregar. É este o tema de nossa ministração. Veja só que Deus está dizendo que o castigo específico para aquele momento específico se daria na medida do que já fora ministrado. Possivelmente o próprio Oséias tenha ministrado àquela congregação, explicado que não havendo uma mudança de comportamento, então haveria castigo. Não vou fazer aqui uma exposição prolongada do texto, porque, como disse inicialmente, não será a base, o que estamos apenas retirando o princípio de que Deus trabalha de acordo com aquilo que anuncia a sua congregação. E com este pensamento, vamos analisar algumas informações da Bíblia Sagrada sobre a importância de congregar. É importante que nós compreendamos esta verdade. Muitas pessoas, por razões diversas, têm assumido um ensinamento diferente deste. Tem gente imaginando que para ser cristão não precisa fazer parte de uma congregação. Não é necessário ser membro de uma congregação, não é necessário participar das reuniões. Ora, isto não combina com o que está escrito na Bíblia Sagrada, com a doutrina desde a Antiga Aliança e, em especial, na Nova Aliança. É uma doutrina bem clara em todas as Sagradas Escrituras. Aliás, que a nossa oração seja intensificada, no sentido de podermos voltar a congregar presencialmente. Há uma informação de que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tenha protocolado no STF um pedido para que seja concedido à igreja os cultos presenciais. Ele fez um pedido liminar, inclusive, para que os decretos sejam estaduais ou municipais, que eles sejam derrubados a fim de que a igreja possa voltar a se reunir. Não sei qual será o resultado desse pedido, mas me parece que esse pedido já foi protocolado no dia 31 do mês passado, se não estiver enganado. O certo é que há uma importância fundamental em congregar, e isto é fato em toda a Bíblia Sagrada. Nós vamos, após esta breve introdução, trazer aqui algumas informações das Sagradas Escrituras
nesta argumentação sobre esta fala. Eu não posso simplesmente aqui dizer que é fundamental congregar, que há uma importância fundamental em reunir, em ter esta prática de congregar. Eu não posso simplesmente falar que acho isto. É necessário que seja uma verdade da palavra de Deus, seja uma doutrina da palavra de Deus. Não é exauriente tudo que vou falar, porque, de fato, o material que existe nas Sagradas Escrituras é muito maior do que este que vou apresentar nesta ministração que chamo de rápida, ainda que gaste aqui uns 30 minutos para ministrar essa palavra aproximadamente. Então, veja só, a primeira informação que nós temos é que a vinda do Espírito Santo aconteceu na congregação. Então, vamos entender que o ato de congregar é algo confirmado pelo próprio Deus nas práticas e no cumprimento das suas promessas. Ele disse que o Espírito Santo viria, mas se abrimos a Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 14 e 15, diz assim, eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos deles. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Então nós entendemos que não só era uma prática recorrente da igreja do primeiro século, mas até um número aproximado de como começou essa reunião, de aproximadamente 120 pessoas. E quando vamos para o capítulo 2, versículo 1 e 2, nós temos a seguinte informação. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o dia da vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. O Espírito Santo não veio sobre as pessoas aleatoriamente. Jesus havia ordenado aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que recebessem a promessa de Deus, a promessa do Pai de enviar o Espírito Santo. E a minha Bíblia diz que eles aderiram a este hábito e aproximadamente 120 pessoas se reuniam dia após dia, congregavam, buscavam a presença de Deus, viviam em oração, e o Espírito Santo escolheu a congregação para vir, para inaugurar o ministério da igreja. Importante observar que naquele ato da vinda do Espírito Santo, só quem estava na congregação é que recebeu o Espírito Santo. Aquela presença extraordinária, o dia da vinda, a inauguração do tempo da graça na pessoa do Espírito Santo. Somente quem estava na congregação é que recebeu o Espírito Santo. Não há registro de que nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar, tivesse recebido o Espírito Santo. Posteriormente, a ministração da palavra aconteceria, e à medida que a igreja viesse crescer, então, receberiam também o Espírito Santo, mas sempre fazendo com que eles estivessem neste hábito de congregar. Você vai ver que no primeiro batismo, onde o número subiu para aproximadamente 3.000 pessoas, a Bíblia diz que eles estavam juntos, eles se reuniam, eles congregavam, eles participavam da doutrina dos apóstolos e do partir do pão. Esta era uma prática da igreja do primeiro século. Eu não estou falando simplesmente de uma teoria. Um segundo momento importante para destacar, para provar a importância de congregar, foi o primeiro envio missionário. Ele também aconteceu na congregação, mais especificamente na congregação
da Antioquia. A Bíblia Sagrada diz, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 e 2. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então observem que essa ideia que hoje se fala de forma inadvertida, missionário daqui, missionário dali, e se intitula missionário para tudo quanto é lado. Mas na igreja do primeiro século não foi assim que aconteceu. De fato, o primeiro envio missionário aconteceu dentro de uma congregação. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, que veio no meio da congregação, veio na hora de que estavam congregando, na hora da reunião, foi ali que veio o Espírito Santo. Agora, a prática de congregar constantemente continua. Uma igreja estabelecida em Antioquia, com esses homens que estão descritos nesses versículos que nós acabamos de ler, de repente, o Espírito de Deus vai separar Paulo e Barnabé para o trabalho missionário, para fazerem uma obra missionária. E isso não aconteceu de forma aleatória, não foi alguém que simplesmente teve uma ideia: eu vou sair fazendo missões, eu vou sair pregando o evangelho para toda criatura, como Jesus disse. Não, eles estavam congregando, eles estavam servindo ao Senhor, eles estavam aprendendo a palavra de Deus, estavam orando, jejuando juntos. E então o Espírito Santo fez isto e começou então a primeira obra missionária. Um outro momento importante que também confirma a verdade da informação, da importância de congregar, é que o resultado do envio foi o estabelecimento de congregações. Então o Espírito Santo veio no meio da congregação, em um momento de congregação, quando eles estavam reunidos. Eles continuaram congregando. Em um dado momento, o Espírito Santo de Deus envia os primeiros missionários. E quando esses primeiros missionários vão fazer a obra de Deus, eles estabelecem congregações. E isto é possível encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36 ao 41. Diz assim, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, um bom tempo depois que esses missionários retornam, Paulo resolve voltar para edificar as igrejas. A palavra traduzida por igreja aqui é eclésia. Então, observe o que significa eclésia: reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares para algum lugar público, assembleia. Num sentido cristão, assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Grupo de cristãos, ou daqueles que, na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo, observam seus próprios ritos religiosos, mantêm seus próprios encontros espirituais e administram seus próprios assuntos de acordo com os regulamentos prescritos para o corpo
por amor à ordem. É isto que significa que o apóstolo vai confirmar as igrejas, a eclésia, a congregação. Então, o Espírito Santo vem no meio da congregação, inaugurando o tempo da graça. Eles continuam congregando, reunindo-se regularmente, servindo ao Senhor, adorando, buscando ao Senhor em oração e jejum, servindo a Deus com a melhor forma, com a melhor performance possível. Vem o Espírito Santo, separa os primeiros missionários, e quando esses primeiros missionários saem a campo para fazer a obra, o que eles fazem é estabelecer eclésia, igreja. Quando isto está comprovado aqui, que eles voltam para confirmar as igrejas, confirmar as congregações. Fica claro, portanto, que existe uma importância fundamental na congregação, no ato de congregar. Fizemos a abertura inicial apenas com o texto de Oséias, informando que Deus queria tratar aquele povo de acordo com o que eles estavam acostumados a ouvir na congregação, significando que Deus tem um compromisso com os ensinamentos que é oferecido na congregação estabelecida por Ele. E creio que você também acredite fazer parte de uma congregação estabelecida por Deus. É verdade que por um momento estamos impedidos da reunião do culto presencial, mas isto é por tempo determinado. Não deixe o teu adversário, não deixe os hereges trazer a você uma informação contrária àquela que a Bíblia Sagrada tem colocado como doutrina e princípio fundamental para o verdadeiro cristianismo. Prática da igreja do primeiro século, prática do próprio Deus na vinda do Espírito Santo, prática do próprio Espírito Santo no envio dos primeiros missionários e prática desses missionários ao estabelecer eclésia, ao estabelecer igrejas. Então, é algo fundamentado nas Escrituras Sagradas. E uma última informação a respeito desta verdade é que os destinatários das cartas dos apóstolos são as igrejas. Eu digo uma última informação aqui neste momento de argumentação, neste momento em que estamos apresentando o fundamento desta ministração, desta palavra, da importância de congregar, da importância de fazer parte de uma congregação. Não é algo estabelecido por homens, como alguns têm dito. Isto é princípio estabelecido por Deus. Se você parar para analisar a Bíblia Sagrada, você vai descobrir que a maioria, se não quase a totalidade das cartas, elas têm como destinatário a igreja. Você lê, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, a mesma palavra, eclésias, que está em Corinto. Na segunda carta nós lemos a mesma coisa, a igreja de Deus que está em Corinto. Na carta endereçada aos Gálatas também está a igreja que está na Galácia. Você vai encontrar por várias vezes esta informação no início das cartas. Vai descobrir, mesmo que no local onde não está especificado assim, o conteúdo daquelas cartas é exatamente conteúdo para eclésia, para igreja, para congregação. Aliás, a minha ministração, o meu compromisso, a pregação desta oportunidade, deste momento, desta reunião, deste sábado, é para as pessoas que são igreja, estão ligadas à congregação,
são membros do corpo de Cristo, ou no mínimo pretendem sê-lo. Estão me ouvindo agora e de repente ainda não são membros de uma igreja, mas ao ouvir a palavra de Deus, pretendem fazer parte do corpo de Cristo, ser parte integrante do reino de Deus. Se por um acaso você não é cristão, não é membro da igreja, não faz parte da congregação e também não pretende ser, eu não quero ser cristão, eu não quero fazer parte de nenhuma congregação, eu acho que posso servir a Deus do meu jeito, na minha casa, onde eu estiver, então essa ministração não é para você. Pode parar o vídeo, pode assistir uma outra coisa, alguma coisa na televisão, esta palavra não serve para você. Eu estou ministrando para pessoas que compõem o corpo de Cristo, pessoas que inclusive, pelo menos uma vez por mês, no caso da nossa denominação, fazem parte do que nós chamamos de a Santa Ceia, onde partimos o pão, após dar graças, em nome do Senhor Jesus, e cada um toma uma parte daquele pão e simboliza parte integrante do corpo do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, entregamos o cálice, e aquele cálice é dividido entre os membros da igreja, simbolizando que você faz parte da família e que o sangue de Jesus corre também nas suas veias, você é parte da família celestial. É para você cristão que estou ministrando a palavra. A Bíblia foi escrita para quem é ou para quem pretende ser homem e mulher de Deus. Se você, por um acaso, não está nessa configuração, não quero ser cristão, não sou cristão, não tenho intenção de ser cristão, repito, reitero, não é para você esta pregação, mas para você que é cristão, percebam a importância de congregar, percebam que a vinda do Espírito Santo, inaugurando o tempo da graça, veio na congregação. O envio dos primeiros missionários ocorreu na congregação da Antioquia. Quando esses missionários fizeram a missão, eles geraram eclésia, igrejas, congregações. Paulo vai visitar estas congregações posteriormente. E as cartas escritas por Paulo, Pedro e outros escritores são também endereçadas, os destinatários dessa carta são as igrejas, mesmo que não esteja escrito especificamente, como aqui no caso da igreja Coríntio e Gálatas, a carta foi escrita para cristãos, foi escrita para crentes, foi escrita para a congregação, foi escrita para o povo de Deus. Então há uma importância. E agora, um último momento, já indo, não de forma tão rápida, mas para a nossa conclusão, o resumo das tratativas finais de Jesus no último livro da Bíblia, o Apocalipse, no capítulo 2 e 3, inicia e encerra a sua mensagem com o termo ao anjo da igreja. E o encerramento é o que o Espírito diz à igreja. Em cada vez que aparece a palavra igreja nos textos citados, o termo é o mesmo, eclésia, e significa a mesma coisa, a reunião do povo, a congregação, é isto que significa. Então, no último livro da Bíblia, o cânon sagrado, a Bíblia Sagrada é fechada com o livro de Apocalipse, e isto não acontece aleatoriamente, alguém decide, vai colocar o livro de Apocalipse, não. A Bíblia Sagrada é inspirada, e também a maneira como os seus livros estão dispostos é inspirado por Deus. Não se fecha com Apocalipse por um acaso. E no livro de Apocalipse, encerrando as Escrituras Sagradas no seu último livro, o próprio Jesus, ao resumir, por que resumir? Porque são 7 igrejas, e 7 simboliza a totalidade. 7 simboliza todas as igrejas, não significa especificamente que seja a igreja de Éfeso, de Esmirna, a igreja de Filadélfia, como estão descritas lá. Sim, elas são específicas ali, mas também tem em cada uma dessas cartas, em cada uma dessas igrejas, uma mensagem específica capaz de se aplicar à congregação de hoje. Toda a congregação tem uma lição para aprender com uma daquelas congregações daquela época, as igrejas da Ásia. E o próprio Jesus vai iniciar dizendo,
ao anjo da igreja, escreve isto. O líder, aquele que está liderando a igreja, escreve isso, escreve para ele. Tá? E lá no final, cada carta é encerrada desta forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, à eclésia, à congregação. Então o Espírito Santo não está falando a homens aleatoriamente. Deus não está tratando de forma aleatória. Recentemente, alguém no meu trabalho me interrogou dizendo: mas igreja somos nós, isto aqui que estamos fazendo agora é igreja. Eu respondi: igreja é mais do que isto. E isso também é, mas igreja é mais do que isto. Tem gente que acha que simplesmente dizer que é cristão e ficar em casa e não ter compromisso nenhum com a congregação, não fazer parte da congregação, ele pode fazer isso e pode ser cristão. Ora, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que nós estamos vendo em todos esses textos e, reitero, não é exauriente. Tem mais nas Escrituras a respeito disto. Então observem que no último livro, Jesus vai dizer que o Espírito Santo diz às igrejas, diz à congregação, diz às pessoas que são de Deus e que entendem que foram chamadas para fazer parte da congregação e por isto mesmo o hábito de congregar, a responsabilidade de fazer parte da congregação é algo que é inerente ao verdadeiro cristão. Eu não acredito em um verdadeiro cristianismo de pessoas que dizem assim: eu tenho compromisso com Deus, mas não tenho compromisso com a igreja. Ora, o compromisso de Deus é com a igreja. O compromisso de Deus é com a igreja. Como você pode dizer que tem compromisso com Deus, mas não tem compromisso com o único organismo vivo que Deus tem aqui na terra? Ele tem compromisso com a igreja. E acho louvável esta iniciativa de Augusto Aras e daqueles que o apoiam, de fazer com que a igreja volte a congregar, porque se tem alguém que pode fazer diferença no combate a esta praga que assola o planeta, e mais especificamente, mais fortemente o Brasil atualmente, é a igreja do Senhor Jesus. É a congregação buscando a Deus, é a congregação em oração, é a congregação com os propósitos bíblicos de ser parte integrante do corpo do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém capaz de fazer alguma diferença nesse combate, é a igreja do Senhor Jesus. Então não se esqueça, eu encerro a ministração deste dia com um texto da Bíblia Sagrada que está na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, está escrito assim, ó: não deixemos de congregar-nos. Congregar-nos, aqui a palavra congregar-nos é epizunagoge, que significa uma reunião em um lugar, assembleia religiosa dos cristãos. É uma palavra semelhante a eclésias. Então veja só, está escrito: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ou seja, não pare de fazer parte da igreja, não deixe de congregar, não pare de ser parte integrante da congregação, de ser igreja do Senhor, de entender a responsabilidade, de compreender que o trato de Deus, seja para castigo, para correção, seja para tudo que for, o tratamento de Deus é com a igreja, é com a congregação. Estou falando com você, igreja, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra encontre o seu coração e que você deixe ferver em seu coração, deixe arder em seu coração o desejo de voltar a congregar e orar comigo agora, neste encerramento, onde pedimos a Deus ardentemente que novamente nos dê a oportunidade de voltar a congregar-nos, não por uma obrigação, mas por um prazer, por sermos verdadeiros cristãos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, após ouvir esta palavra, após ouvir esta ministração, pedimos ao Senhor, ó Deus, que seja este homem que entrou com
este documento no STF, seja de outra forma que o Senhor queira fazer, porque o Senhor tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. E como ribeiros de água, assim é o coração do rei, nas mãos do Senhor, e para onde quer os direciona. O Senhor tem domínio sobre a política, o Senhor tem domínio sobre as leis, o Senhor tem domínio sobre os homens. Então pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos a voltar a congregar-nos. E ajuda este povo que ora comigo agora, Senhor, que de forma, meu Deus, virtual apenas, congrega, de forma virtual apenas ouve a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É a nossa oração, é a nossa súplica. Faze-nos voltar para o templo, Senhor. Faze-nos voltar a congregar-nos como o Senhor assim propôs, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Conto com você em breve aqui na nossa congregação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.